Diga lá, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Peço a Deus que tudo esteja bem com vocês aí. Uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma bom tudo para vocês aí. Deus abençoe vocês grandemente aí. Vamos para mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vídeo para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Então a gente vai juntar, vamos embolar tudo isso aqui, vamos divulgar esse vídeo aí. Quero falar com vocês sobre o capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus ele faz uma descrição sobre os heróis da fé. Por quê? Por quê, Cadu? Por que nós vamos falar disso? Final de semana agora eu participei de um fórum, de uma discussão lá na IBD da nossa igreja lá. E o tema foi exatamente esse, fé. Você sabe o que é fé? Você pratica a sua fé? Você tem fé? E o tema foi sobre isso e foi uma discussão muito gostosa e ali cada um foi explanando ou explicando ali o que era a fé. Mas eu quero usar o texto que fala em Hebreus lá no capítulo 11 e usar o finalzinho do texto, depois dele fazer toda a descrição dos heróis da fé, ali ele fala de Abraão, ali ele fala de Sara, ali ele fala de Jacó, ali ele fala de Isaac, ali ele fala de Gideão, ele fala de Baruque, ele fala de Moisés, ele vai falar de José e de Sara, e vai falar de um monte aqui, um monte de gente que teve a sua fé provada e aprovada por Deus. E é interessante falar desse assunto, por quê? Porque a fé, ela tem sido utilizada, além de ferramenta de crença, combustível para alimentar a sua crença em Deus, combustível para alimentar e turbinar ou mover o teu relacionamento com Deus. Infelizmente, a fé também tem sido produto de venda de muito picareta. A fé tem sido produto de venda de muito corrupto gospel. A gente imagina que só existe os corruptos na política, só existe os corruptos no mundo empresarial, só existe o corrupto, enfim, nas instituições gerais aí, mas tem muito corrupto dentro da igreja também. Tem muito cabra safado, tem muito cara safado, e não tem outra palavra para descrever que não seja essa. Tem muito vagabundo safado usando a fé como produto para extorquir as pessoas, para explorar as pessoas, para tirar das pessoas muitas vezes até o que elas nem têm, prometendo algo, prometendo milagres e prometendo mundos e fundos e usando da fé da pessoa ou do desespero, da angústia da pessoa para extorquir essa pessoa. Então são verdadeiros corruptos. Eu não quero nem falar disso porque isso é um assunto que me revolta, me deixa muito nervoso. Então, enfim, vamos falar do que a fé realmente é, a beleza da fé, o que ela pode fazer, qual é a força que a fé exerce em você e, acima de tudo, como isso faz você se aproximar de Deus. O que a fé tem no seu relacionamento com Deus. É interessante que lá no capítulo 11 de Hebreus, ao final do capítulo, existe uma palavra só em comum em todos aqueles personagens. É que todos eles foram aprovados por Deus. Foram aprovados por Deus. Ou seja, tiveram a sua vida provada e aprovada pelo próprio Deus. E é interessante que ele termina o capítulo dizendo assim: olha, mas a fé deles ainda não foi perfeita. A fé deles não foi perfeita. A fé deles só se torna perfeita, ou seja, ela é aperfeiçoada quando somada com a nossa fé. Por quê? Porque eles não conheceram o Cristo, eles não conheceram o Messias. E nós conhecemos. Nós conhecemos a história de Jesus, nós participamos da história da igreja, nós participamos da história do Evangelho, nós participamos do mundo pós-Jesus e nós podemos ter a nossa fé somada com a fé deles e aperfeiçoada em Deus. Uma fé aprovada por Deus, não uma fé vendável, não uma fé negociável, não uma fé de barganha, mas uma fé aprovada por Deus. Porque é interessante que muita gente pensa que a fé é algo do tipo: eu acredito em Deus, eu acredito na minha cura, então eu vou orar e Deus vai me curar. Aí eu te pergunto, e se Deus não quiser te curar? E se Deus não quiser te ajudar? E se o propósito de Deus for além da sua cura, além do seu socorro, além daquilo que você precisa aos seus olhos naquele momento? E se o projeto de Deus para sua vida for algo além,
algo mais, algo que você não consegue imaginar, mas que Deus tem preparado para você. Porque eu não sei se vocês já perceberam, muitas pessoas quando vão lá na igreja, o pastor começa a pregar e aí ele fala: olha, tem alguém aqui com isso, tem alguém aqui precisando daquilo, tem alguém aqui tal, tem alguém aqui isso, tem alguém aqui doente, tem alguém aqui com dor, tem alguém aqui que está desesperado. Tal. Aí a pessoa levanta, vai lá na frente, ora, aí o pastor vem e pede a palavra, pede para a pessoa dar um testemunho. E aí, parou de doer? E aí, parou disso? E aí, você acha que Deus atendeu? Aí a pessoa toda sem graça fala assim: não está doendo não. E tá, ou seja, sai dali e continua com a dor, continua com o problema e não entendeu o que é fé. Por quê? Porque não lhe foi passada a verdadeira mensagem da fé. A fé não é Deus te atendendo no momento que você quer. A fé é você entender que Deus, ele pode, no momento dele, que é o momento perfeito, te atender. No domingo à noite eu tive uma conversa muito bacana com uma mulher que ela pediu oração para que eu estivesse pedindo a Deus, orando, conversando com ela a respeito de um filho dela que tem problemas, enfim. Nós começamos a orar e eu tenho certeza que Deus no tempo dele vai agir, Deus no tempo dele vai trazer a cura, a libertação para aquele rapaz, mas é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito, o tempo dele é perfeito. Assim, nosso país vive um momento de crise. Quem é autônomo como eu sabe que é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento que a gente tem batalhado dia após dia para tentar correr atrás e pagar as contas e conseguir fazer tudo. E a todo momento, a nossa fé é colocada à prova. A todo momento, a nossa crença ela é colocada à prova. Isso para quem está dentro da igreja, isso para quem está fora da igreja também. Não é o fato de ser cristão que não, ou é o fato de não ser que não. É para todos. A fé é provada toda hora, todo dia você tem que levantar, todo dia você tem que batalhar, todo dia que você tem que conquistar, você tem que matar um leão. E assim, nós vamos seguindo e prosseguindo, sabendo que Deus, ele tem o poder de nos ajudar, ele tem o poder de mudar a nossa história, e essa convicção e saber que Deus pode, isso se chama fé. Mas só tem um jeito de você ter fé, quando você conhece a Deus, quando você sabe o que ele pode fazer e quem ele realmente é. Não se tem fé sem conhecer a Deus. Não se tem fé sem um relacionamento com Deus. Só tem fé aquele que se relaciona com Deus, que tem Ele como Pai, que tem Ele como o seu provedor, tem Ele como o seu Salvador, tem Ele como o seu socorro. Só quem tem esse relacionamento com Deus, só quem conhece a Deus tem fé. Só quem conhece a Deus tem fé. Fé é conhecer a Deus e saber o que ele pode fazer e saber que ele faz na hora certa, no momento certo, para nos fazer feliz, para nos fazer acreditar, para nos fazer ir além. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Me desculpe o desabafo. Eu fico revoltado mesmo com algumas coisas que eu vejo. Eu acho de uma extrema canalice algumas coisas que homens por aí usam púlpito, usam microfone para fazer, mas enfim, eles que se virem com Deus. O nosso propósito aqui é fazer você conhecer a Deus na intimidade de Deus, você conhecer a Deus no propósito de Deus, você conhecer a Deus e tê-lo como seu Pai. Beleza? Fiquem com Deus. Mais uma vez eu digo, não é religião, é relacionamento com Deus. Graça, paz e até a próxima.